Eu cheguei aqui, né? Aí eu estava falando, Senhor, mas não é essa palavra. Eu cheguei aqui não, né? Eu estou a semana toda falando isso. E aí o Senhor, não é essa palavra. E aí, o Senhor abriu meu entendimento para poder entender o porquê que o Senhor me entregou essa palavra nessa semana. Na terça-feira, a pastora Sheila pediu para a gente escolher, né? Entre eu e o Ramon. E aí, a semana foi muito corrida e na quinta-feira o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, porque o Senhor me levou um tempinho atrás, aonde, né, eu venho de outros ministérios e em alguns outros ministérios eu fazia algumas coisas, né? Liderava algumas coisas. E teve um momento que eu achei que isso era o suficiente para mim. O que eu fazia era o suficiente para mim, enquanto o Senhor queria me levar a um lugar diferente, e eu comecei a idolatrar aquilo que eu fazia. Isso aqui que eu faço é bom. E aí, quando o Senhor me pediu todas as coisas que eu fazia, né? Eu falei, Senhor, mas por quê? Não consigo entender, eu faço tudo, eu faço com amor, eu sempre fiz, eu faço, eu vou fazer. E aí o Senhor falou para mim, esse é o problema, você faz. Esse está sendo o problema. E aí, essa semana lendo um livro, até para ministração mesmo. Cunhado, pode abrir João 6 para mim, por favor? E aí, veio uma frase, né, que veio de encontro ao meu coração, que vai dizer assim: as alegrias imperfeitas desse mundo jamais satisfarão o coração humano. E aí, quando o Senhor me deu essa palavra, eu, como choro bem pouquinho, chorei mais um pouco. E João 6, a partir do versículo, só um minutinho, 48, vai nos dizer assim: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos. E Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviam, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada para que se proveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida, contudo há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus.
Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de pegar um versículo isolado e falar dele. Eu quis ler um pouquinho para a gente entender o contexto, mas o versículo-chave é: Senhor, para quem iremos nós? Existe um estranho momento da nossa vida em que a gente está caminhando e às vezes a gente se esfria e a gente acha que qualquer coisa fora dele é o suficiente para nos preencher. Isso é manifestado de diversas maneiras. A gente pode ir atrás de um trabalho melhor, ir atrás de um relacionamento melhor, ir atrás de ser uma mãe melhor, ir atrás de ser um pai melhor, ir atrás de ser um amigo melhor. Mas a maioria das vezes a gente se esquece de ir atrás de ser um servo melhor, de ser um amigo melhor. E aí o Senhor começava a falar ao meu coração: Marcela, às vezes as coisas que você tem às suas mãos, você torna como um ídolo para você. E isso acaba ocupando o meu lugar. E você vai. E é bom quando a palavra corta primeiro na gente. E aí o Senhor começou a me lembrar de alguns homens e mulheres que estavam caminhando com Cristo, mas em seu devido momento eles idolatraram alguma coisa e tiraram o Senhor do centro. O Senhor me levou lá em Moisés, enquanto ele estava no monte. O povo lá embaixo, aflito pela demora dele, começou a pedir a Arão: Arão, a gente quer alguma coisa para adorar. A gente quer alguma coisa, porque a gente pode ver. A gente vê Moisés descendo do monte, então a gente quer alguma coisa visível, que a gente possa ver e adorar. Arão vai, começa a pegar as joias e constrói um bezerro de ouro. E quantas das vezes nós não fizemos isso, né? No meio do silêncio do Senhor, a gente começa a pegar as coisas e adorar, porque o Senhor quer ficar em silêncio, mas a gente quer uma resposta, e como a gente é impaciente, a gente é ansioso, a gente vai pelo caminho mais fácil. A gente corta pelo caminho mais fácil. Só que sempre tem um, né? Enquanto o povo lá embaixo estava adorando a deuses, né, a outros deuses, Moisés estava lá em cima, e o Senhor ficou enfurecido com o que o povo estava fazendo, e falou com Moisés, na minha cabeça, né? Eu pensando, tipo, cara, tu tá aqui, eu tô falando, te dando uma direção pro povo e eles estão lá embaixo. Eu vou matar eles, cara. Vou destruir esse povo. E Moisés lá em cima, ainda assim, tendo ciência daquilo que o povo estava fazendo lá embaixo, ele intercede pelo povo. Então eu creio que quando nós tiramos essas coisas que nos atrapalham de enxergar ao Senhor completamente, isso vai vindo ao nosso coração e o Senhor nos levanta como intercessores da sua obra, como bons servos, mas como bons ministros também, seja um ministro de louvor, um ministro da palavra. E muitas das vezes também isso, a gente idealiza tanto isso que rouba o lugar do Senhor. E aí o Senhor também me trouxe à memória Nabucodonosor, quando ele pede para construir uma estátua, ele tem um sonho. Daniel interpreta o sonho, ele interpreta da maneira que ele quer, porque ele se idealiza, e ele manda construir uma estátua. Só que ali naquele meio eu também consegui ver por outra ótica 3 homens, 3 no caso 4, né, que não se curvaram aquilo que o rei estava decretando naquele lugar. E teve uma consequência isso, quando nós nos posicionamos a colocar o Senhor em primeiro lugar, uma consequência, eles foram jogados na fornalha. 3 foram jogados na fornalha e a Bíblia nos relata que haviam 4. Eles passeavam lá dentro, saíram e não foram queimados, não houve nada com eles, porque eles decidiram colocar o Senhor no centro, o Senhor em primeiro lugar. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, temos alguns exemplos também, eu peguei só 2. Temos o exemplo da mulher samaritana. Novamente eu volto a falar dela. Sou apaixonada por essa história. Mas ali naquele momento o Senhor mostra a ela que o que ela idolatrava eram os maridos que ela tinha. Porque ela teve vários e os relacionamentos que ela tinha eram o suficiente para ela. Quando o Senhor tirou as escamas dos olhos delas e falou: eu sou o suficiente para você. Ela colocou o Senhor no centro, correu para a cidade e começou a falar do Senhor. Temos outro exemplo,
Em Atos 17, quando Paulo está em Atenas, que ele chega em Atenas, ele comenta que ao passar pela cidade, ele vê vários altares. E um deles chama a atenção, que é o altar que ele vai dizer que é o Deus desconhecido. Então, no meio de todos aqueles altares, no meio de toda aquela idolatria, ainda havia alguém que construiu a um Deus desconhecido. Mas Paulo sabia quem ele era. No meio disso tudo, o Senhor falou assim comigo: você sabe o que é idolatria? Você sabe explicar o que é, mas você sabe no profundo o que é? Fui no dicionário e vai dizer assim: a palavra idolatria significa adoração ou veneração excessiva a algo ou a alguém que não seja Deus, como um objeto, uma pessoa ou uma ideia. A nossa mente associa muito a idolatria com povos antigos. Não, os índios adoram ao Deus da chuva, eles adoram ao Deus do sol, adoram o Deus da terra, adoram fulano e ciclano. Mas e nós? Quantas das vezes nós nos perdemos no meio do caminho e adoramos a nós mesmos? Eu acho que o maior problema, de todos os males, o pior é quando a gente adora a si próprio. Quando a gente se perde, ou quando a gente adora e venera alguém. Porque se aquele alguém erra, você fala: não é possível. E aí você se frustra com Deus, que não teve nada a ver com a história. Mas aí você vai lá e fala: não, pastor Cláudio errou comigo, não vou mais na igreja. Eu idolatrava o pastor Cláudio. Ele era, nossa, maravilhoso. Chegava na igreja, falava com todo mundo. Ele chegou terça-feira e não falou comigo. Não vou mais na igreja. Não vou. E aí a gente coloca a culpa em Deus, daquilo que Deus não tem nada a ver. E a gente tira mais uma vez o Senhor do centro e passa a fazer as nossas vontades. A gente não vai à igreja, a gente não tem comunhão, a gente não participa do corpo de Cristo. Aí um irmão manda mensagem: não vou responder a mensagem do irmão, porque o irmão é lá da igreja do pastor Cláudio. Nada contra, tá, meu pastor, eu te amo. Não vou, é do pastor Jean, não vou. O pastor Jean não falou comigo direito. Pastor Jean foi lá em casa, eu pedi para ele trocar a tomada, ele não trocou. Então, não quero mais ir na igreja dele. Tirei o Senhor do centro da minha atenção. A nossa atenção deve estar completamente voltada para o Senhor. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. E nós achamos que em algumas coisas desse mundo que a gente pode ser bem-sucedida, ela também pode tomar o lugar do Senhor. O nosso emprego, quando eu estou bem, orei por um emprego, o Senhor abriu a porta, estou bem no meu emprego, estou ganhando bem, o Senhor não precisa mais estar aqui. E aí eu começo a idolatrar o meu emprego. Estou orando por um relacionamento, o Senhor me deu um casamento, eu não preciso mais adorar ao Senhor. Eu coloco o meu esposo no centro e deixo o Senhor de lado. Eu sou doida para ser mãe, estou orando para ser mãe. O Senhor me deu um filho e eu coloco o meu filho como centro e deixo o Senhor do lado. E o Senhor está perguntando para a gente nessa noite, assim como Ele me perguntou na quinta-feira: aonde que você me deixou, que você não me colocou no centro de novo? O que está te impedindo de me adorar? E aí é que chega o ponto onde a gente começa a idolatrar as maravilhas que o Senhor fez, mas a gente não adora ao Senhor. A gente não coloca o Senhor no centro. E o Senhor me chamava muito a atenção disso, porque nessa passagem aqui, um pouquinho no início, logo no início do capítulo 6, vai dizer assim: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando que você chegou aqui? E ele vai responder: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque vocês comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Quando foi que nós comemos do pão e ficamos satisfeitos? Ficamos saciados e não buscamos mais ao Senhor? Quando foi que nós viemos a um culto de Santa Ceia e nós comemos do pão e bebemos do cálice como se fosse um domingo comum? E não fazemos isso em memória do nosso Senhor. Quando o Senhor ministrava isso ao meu coração, eu chorava de soluçar no trabalho, porque eu me vi muitas das vezes vindo, participando do corpo, tendo comunhão, trocando cálice com o irmão e deixando o Senhor em segundo lugar. Muitas das vezes o Senhor queria algo de mim
e eu não entregava, porque eu deixava ele em segundo lugar. E era mais importante para mim o que eu estava fazendo do que estar aos pés do Senhor. Ramon sempre falou muito isso comigo, Marcela. É mais importante você estar aos pés. É mais importante. Eu sei que você gosta de fazer isso, aquilo. E em muitos momentos da minha vida, isso e aquilo que eu fazia foi um ídolo para mim. Eu pegava aquilo ali, venerava, elevava e ia e não, só vai acontecer se eu fizer. No meu antigo ministério, eu era líder de missões, os cultos de missões eram uma bênção. Graças a Deus. Mas eu e uma outra líder, uma vez, chegamos a comentar: nossa, o culto de missões é o melhor culto do mês. Só que não era isso. Não era isso, não era porque a gente estava fazendo. Se tivesse outra pessoa ali para fazer o culto de missões, seria tão maravilhoso quanto. Não era por causa de mim, não sou eu o centro. O Senhor estava me ensinando a olhar para dentro de mim mesmo e falar: filha, não é você, sou eu. Me coloque de volta no meu devido lugar como primeiro. Tudo aquilo que você idolatra não vai te levar até a mim. O tanto que você serve não te leva até a mim. O tanto que você faz não te leva até a mim. O que te leva até a mim é você mesmo vindo até a mim. E aí, o Senhor sempre traz à tona a real intenção do nosso coração. Já estou partindo para a conclusão, para ser bem rápido por causa da ceia. O Senhor sempre está nos mostrando alguma coisa no meio do caminho. Quando a gente pensa e dá um passinho para o lado, Ele sempre está mostrando a real intenção ali. E em Romanos 12, Paulo vai descrever o que o povo fazia e o que muitos de nós ainda hoje praticamos. Eu vou ler rapidinho, são só 4 versículos, e vai nos dizer assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Quantos de nós, eu volto a dizer sobre isso, adoramos aquilo que nós temos. Adoramos isso aqui. A gente, muitas das vezes, irmãos, sempre aqui primeiro, a gente perde tempo aqui. Muito tempo. E às vezes vendo coisa que nem edifica. Coisas que eu fico ali, a gente fala muito do Caleb, né? Que ele gosta de ficar no celular e aí ele fica só pra cima. E o mal do século é esse. Aí Deus fica em silêncio, a gente vem pra cá, ó. Ah, mas o Senhor vai te dar, o Senhor vai fazer. Ih, vou lá naquela igreja. O Senhor está falando lá, o Senhor está falando que vai me dar algo lá. Eu vou lá, quero ver de perto. E enquanto o Senhor é um momento de silêncio. E aí a gente tira o Senhor do centro e vai com as próprias pernas. Não, vou lá naquela igreja porque o Senhor tem um milagre para me dar. Tem... Irmãos, o maior milagre está aqui, é o corpo e o sangue de Cristo. De todas as coisas que o Senhor pode nos dar, de todas as coisas, eu amo meu marido, eu amo meu filho, eu amo os meus futuros filhos que eu ainda nem tenho, mas de todas as coisas que o Senhor pôde me dar, isso aqui foi o suficiente. Isso é o suficiente. Eu falei que eu não ia chorar. Isso sempre será o suficiente. Nada do que a gente coloque no lugar do Senhor vai suprir a necessidade que a gente tem em tê-lo conosco. Nada do que a gente faça nesse mundo preenche o lugar do Senhor na nossa vida. O verdadeiro Deus do seu coração é aquilo que nos seus pensamentos se concentra sem o menor esforço quando nada pede a sua atenção.
Quando nada tem exigido a sua atenção, aonde estão os seus pensamentos? Quando nada te chama a atenção, quando você não está aqui na igreja vendo o ministério de louvor, vendo alguém pregando, aonde estão os seus pensamentos? Porque quando você está aqui, é fácil você olhar para Ele. É fácil eu ver a Bia aqui, ó, prostrada. Eu vejo o Senhor nisso. Eu vejo o Senhor no meu pastor pulando, no meu pastor pregando, no sorriso da pastora Sheila. Eu vejo o Senhor quando eu estou aqui em comunhão. Mas quando eu estou fora daqui, aonde estão os meus pensamentos? Quando eu estou fora daqui, aonde está a minha decisão? Aonde está o meu coração? Aonde está a minha inclinação? Aonde está a verdadeira essência do meu coração? Hoje acho que chegou o momento do Senhor nos trazer a realidade. Para a gente tomar uma decisão. Nós vamos fazer parte do corpo de Cristo da mesma maneira? Ou nós vamos colocá-lo no centro novamente? Nós vamos fazer parte do corpo de Cristo brigado com o nosso irmão? Ou nós vamos fazer parte de Cristo e se reconciliar com o nosso irmão? Se possível, faça antes, irmão. Se tiver alguém aqui que tiver problema com alguém, antes de fazer parte do corpo de Cristo, se reconcilie, vem e tome. Quantas vezes mais nós vamos colocar as coisas no centro e tirar o Senhor do centro do nosso coração? Irmãos, não é um tipo de palavra que eu gostaria de trazer. Não é. Não é porque dói em mim, eu sei como dói. Não é o tipo de palavra que a gente gosta, a gente quer sim falar, irmãos, Deus vai te abençoar, irmãos, Deus vai casar vocês, Deus vai dar uma casa para vocês, dar um carro. Mas não é isso que o Senhor quer. Nós estamos nos últimos dias e o Senhor está dizendo para você: quando você vai me colocar como centro? Você quer evangelizar? Me coloca como centro. Você quer ter um casamento bem sucedido? Me coloca como centro. Quer ter uma maternidade bem sucedida? Quer ter amigos, amizades, relacionamentos bem sucedidos? Me coloca como centro da sua vida. A partir do momento que você me coloca como centro, todas as coisas fluem. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, tudo nessa vida é passageiro. Eu estou casada, hoje tenho meu filho. Se o Senhor levar meu filho, ele é do Senhor. Se o Senhor levar ele, passou. Se o Senhor levar o Ramon, passou. E como vai ficar eu? Se o Senhor me levar, passou. Como ele vai ficar com Deus? Não é a respeito de como eu ficarei. Vou chorar pra caramba, tudo bem. Mas como eu ficarei com Deus? A partir de qual momento nós podemos culpar a Deus pelas coisas? Recentemente, para quem não sabe, meu pai faleceu. Tem 2 meses isso. E minha mãe me questionava muito. Porque ela falava: eu não vejo você chorando por ter perdido seu pai. Eu não vejo, você reclamando. Eu falei: mãe, meu pai está com o Senhor. O Senhor é o centro das coisas. Meu pai partiu com o Senhor. Olha a alegria, eu ainda estou aqui nesse mundo. Quantas coisas eu ainda vou ter que passar para estar com o meu Senhor. Meu pai já teve a oportunidade de partir. Eu falei para ela: se conserta enquanto é tempo. Coloca o Senhor como centro da sua vida. E sempre a oportunidade que a gente tem em família, a gente fala sobre isso. E foi muito difícil a perda do meu pai justamente por isso. E aí eu comecei a entender que o Senhor continua sendo o centro da minha vida. Irmãos, nós precisamos estar marcados. Nossa alma precisa ser marcada com essa verdade. Aonde nós formos, o Senhor precisa ser o centro. Se o Senhor não fizer o que eu quero, Ele é o centro. E raramente Ele vai fazer o que a gente quer. A gente costuma dizer, em casa, que o Senhor não respeita os nossos planos. Glória a Deus por isso. Porque se Ele respeitasse, olha, eu nem sei. Então a gente fica olhando e fala: Deus, se o Senhor tivesse feito isso aqui, aonde eu estaria? Então o Senhor nessa noite está abrindo o nosso entendimento, tirando as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa entender: Ele é o centro, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
Ele é todas as coisas. Ele é o suficiente. Nós precisamos estar nele. Porque nele, eu já falei, todas as coisas vão bem. Nele nós vamos produzir bons frutos que vão alimentar os nossos irmãos. Nele, de nós, quando a gente está nele, de nós sai algo que alimenta alguém. Quando a gente está fora dele, sai algo que machuca alguém. Sai algo que fere alguém, sai algo que mata alguém. Às vezes a gente está num dia ruim. Se a gente estiver fora dele, esse dia ruim vai ser o suficiente para a gente descontar isso em alguém. Às vezes, vou te falar como bênção, às vezes a gente recebeu uma bênção. Se a gente está fora dele, a nossa bênção mata alguém. Aquilo que o Senhor entregou a nós para que fosse bênção, acaba ferindo alguém. Ramon falou sobre o dom de profecia e disse que quando eu recebo algo da parte do Senhor e não entrego, eu estou roubando aquela pessoa, então eu estou ferindo aquela pessoa. Ele deu até o exemplo da Bia, falou que se Deus entregasse algo a ele para a Bia e ele não entregasse para ela, ele estaria roubando ela, logo ferindo ela. Quantas das vezes nós vamos nos colocar mais em posição de ladrões, de idólatras, e não vamos nos colocar na posição de adorador, de servo, prostrado, com os olhos fixos em Jesus. As pessoas que chegam ao nosso lado precisam olhar para nós e entender que nós estamos, Senhor, para onde iremos nós? Senhor, o que é o suficiente além do Senhor? Se eu não tiver uma casa, Senhor, para quem eu irei? Não é para onde, é para quem? Se tiver algo acontecendo comigo, eu posso ir conversar com o meu esposo, posso ir conversar com minhas amigas, com meus pastores, mas para quem eu irei primeiro? Para onde você se derrama primeiro? Eu tenho acesso livre, todos os irmãos aqui da igreja, se eu precisar conversar, eu sei que todos vão me ouvir. Alguns mais chegados, alguns que vão me responder de madrugada, alguns que eu vou ligar e falar, cara, então, está acontecendo um negócio aqui. Mas antes de chegar até esse irmão, aonde eu fui? E se o irmão tiver num dia ruim e soltar algo que vai me ferir? Porque aí eu já estou fora. Se eu não fui ao primeiro, eu já estou fora daquilo que o Senhor quer para mim. Quando a gente começa a idolatrar as coisinhas assim, às vezes é uma coisa boba, irmãos. Isso aqui é o maior exemplo disso. A gente começa a ficar fora. E aí a gente vem para mais um culto de Santa Ceia. Não sou eu que vou ministrar a ceia, é o meu pastor. Mas a gente vem para um culto de Santa Ceia, participa do pão, toma do suquinho, dá um abraço no irmão, tchau, até terça-feira. Terça-feira está aqui num culto de intercessão, a gente dobra os nossos joelhos, ora, a gente canta, a gente prega, a gente ensina as crianças, a gente faz de tudo. Mas a gente continua tirando o Senhor do centro. Porque todas as coisas que a gente faz não é para Ele. Todas as coisas que nós estamos fazendo, às vezes, é para nós mesmos. Que nós nos idolatramos. Então, nessa noite, que a gente possa ficar com esse versículo, que é o mesmo que Pedro vai dizer. João 6:68, Simão Pedro vai responder, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus. Amém? Que essa palavra possa ministrar o coração dos irmãos e que possa... o Espírito Santo possa dar crescimento a ela e que a gente possa olhar para o Senhor a partir de hoje com outros olhos. Amém? Obrigado. Pedi para... tem uma glória nesse lugar. Você está sentindo a glória de Cristo aí, irmãos? Sabe, isso não é jargão de pregador, que pentecostal, mas há uma graça de Deus nesse lugar. E a gente fica feliz por participar, por ter o Senhor derramando a glória dele sobre nós. Nós temos que
nos controlar um pouco, irmãos, porque senão a gente vai embora e a gente não para, porque como a gente cantamos, apareça e eu não me importarei com nada, com nada. Eu quero ler nessa noite, rapidamente aqui, para a gente poder estar ministrando a ceia, Mateus 26, 20, um texto que acordou no meu coração hoje, esse texto, Mateus 26, 20, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo, que dentre vós me trairá, me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daqueles por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que não fora ter nascido. Então Judas, que o traiu, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Esse capítulo aqui, ele fala muito ao nosso coração, queridos. Não é a respeito da traição de Judas, né? Muita gente gosta desse papel do Judas, do traidor, mas eu acredito que o Judas também teve uma oportunidade, né, de se arrepender. E quando eu li esse texto aqui, irmãos, aqui há duas escolhas para mim e para você. Nós vamos estar participando da mesa. Jesus estava aqui preparando para poder ceiar com seus discípulos, e aqui Jesus deixou duas escolhas: a escolha de sentar na mesa com Ele, e por contemplar Ele, e por ver a beleza, a santidade dele, aquilo refletir em nós, nele, os discípulos que estavam à mesa, e de querer uma mudança, ou de fazer como Judas, de sentar ali e de ouvir o mestre ministrando e não querer nada e ir embora. O que eu quero falar para mim e para você aqui nessa noite é que o nosso papel, irmãos, na igreja é trazer as pessoas para sentar na mesa. Esse é o nosso papel, é trazer as pessoas para sentar na mesa com Cristo. Porque nós não podemos fazer o papel do acusador, porque nós temos Cristo dentro do nosso coração. Porque quando eu vejo esse texto aqui os discípulos, ninguém precisou falar para quem era, foi o Judas que vai nos trair. Aqui a presença de Jesus refletiu algo tão forte, que cada um olhou para si e refletiu verdadeiramente aquilo que eles eram, que eles são pessoas falhas assim como eu e você. Porque quando nós estamos na presença de Cristo, isso reflete em nós quem verdadeiramente nós somos, quem verdadeiramente você é. Nós não precisamos falar que fulano é isso, que fulano é aquilo, não, irmãos. O nosso papel é trazer para a mesa, que a própria presença de Cristo vai revelar à pessoa aquilo que cada um precisa mudar. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que sentar na mesa e entender que quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais Ele vai refletir o que eu e você precisamos mudar na caminhada. Não é refletir o que a Bia precisa mudar, mas o que eu preciso mudar. Isso que a mesa com Cristo faz. É muito bom, é bonito falar de mesa, mas é muito mais do que palavras, irmãos. É algo real, é como disse aqui, é contemplar Jesus, é priorizar Jesus, é olhar para Cristo e ter a certeza que algo dentro de nós precisa ser mudado, sim, e que ninguém vai precisar falar Acabou a pilha de novo. Não é falar o que a pessoa precisa mudar,
mas é o que você precisa mudar, irmãos. E hoje nós vamos sentar na mesa com Cristo, irmãos. Vai requerer de mim e de você, irmãos. Qual é a nossa escolha? O que nós queremos? Você não precisa se preocupar, irmãos, com as pessoas. O nosso papel é trazer e botar na mesa, e ter a certeza de quem não aceitar o que Cristo vai falar para mudar, o que o Cristo vai refletir para que eu e você muda, a pessoa vai. Judas foi e fez o papel dele. Ele não quis a mudança. Mas hoje nós estamos na mesa, irmãos. Eu convido a você a ficar de pé. Porque assim como os discípulos olhando para Jesus, eles viram que algo dentro deles precisava ser mudado. Sou eu, Jesus. Que o Espírito Santo nessa noite, irmãos, venha ministrar aqui em cada coração, e que você possa sair daqui com esse entendimento. O nosso papel não é acusar e apontar erro de ninguém, irmãos. O nosso papel é trazer e botar a pessoa sentado de frente para Cristo, porque é Cristo que vai mudar, é Cristo que vai refletir essa mudança. Eu quero pedir para o pastor Cláudio pegar o suco de uva. Minha esposa, pastora Virgínia, por favor, pegar o pão aqui. Nós vamos estar orando por esses elementos nessa noite, irmãos. E lembre-se, não é mais um mero momento de Santa Ceia. Mergulhe na profundidade da glória de Deus que está sobre este lugar, querido. Permita que o Espírito Santo te marque nessa noite. Não é mais uma Santa Ceia, é a Santa Ceia que Deus permitiu que eu e você passasse. Sente na mesa com Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esses elementos nessa noite. Aqui, Senhor, está o suco de uva, aqui está o pão, Senhor. Aqui, Senhor Deus Pai, está o teu corpo, está o teu sangue. Assim, Senhor Deus Pai, como tu sentou na mesa com os seus discípulos, Pai, e repartiu o pão, reparta nessa noite, Senhor Deus Pai, com cada um de nós, porque nós queremos sentar contigo, Senhor. Reflita em nós aquilo que precisa ser mudado, Senhor, segundo o que o Senhor quer em nossas vidas. Nós consagramos a Ti, Senhor, esses elementos. Aquele que fizer parte, Senhor Deus Pai, que comer do Teu corpo, do Teu sangue e beber do Teu sangue, Senhor Deus Pai, será revigorado, será, Senhor Deus Pai, fortalecido. Em nome de Jesus, Pai, não é mais um mero momento. Não é, Senhor Deus Pai, um simples, Senhor Deus Pai, momento de comer um pão e tomar um suco, mas é de fazer memória, Senhor Deus Pai, é de trazer a lembrança, tudo o que o Senhor fez por nós, Senhor. Que cada um, Senhor Deus Pai, venham ser transformados através do Teu corpo e através do Teu sangue nessa noite. Nós oramos a Ti, Senhor, Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém.
te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Pai, te glorificamos, Senhor. Rendemos graças, Senhor, ao teu santo nome, Jesus. Como é bom estar contigo, Jesus. Como é bom sentar à mesa contigo, Jesus. Nós somos gratos a ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, não permita que momentos assim venham ser momentos comuns, Pai. Que em nosso coração venha pulsar o desejo, Pai, e a vontade. Sim, Pai, de estar contigo face a face. Que nenhum prazer, Pai, que nada nesse mundo venha nos tirar, Pai, o fogo que é estar contigo. Que é de servir, Pai, a Ti e estar ao Teu lado, Senhor. Que nada nessa terra, Pai, venha nos fazer andar dispersos na rua, meio perdido no mundo, Senhor. Que nada, Senhor, Deus Pai, venha tirar-nos do caminho, Senhor, que é estar contigo, Senhor. Toque em mente aqui, Senhor. Revele corações aqui, Senhor. E Jesus, tomando o pão, deu graças e disse: esse é meu corpo, entregue por vós. Fazemos parte nessa noite todos do corpo de Cristo. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você.
Nós estamos em comunhão nessa noite, irmãos. Troque seu cálice com seu irmão. Diga uma palavra para ele. Abraça o seu irmão. Permita que o Espírito Santo de Deus, sabe, renove a sua aliança sobre este lugar. Nós estamos felizes por estar com Cristo. Felizes por participar de momentos assim, queridos.
Isso não é um ato comum, Anderson. Todas as vezes que eu seguro, eu não vejo apenas, Pablo, um suco de uva, mas eu vejo o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. Como um cordeiro, ele sangrou e foi levado até o matadouro. Ele não resmungou, ele não murmurou, ele sentiu dores por mim e por você, para que hoje nós possamos ter acesso. Ele nos deu um acesso através de dores, é através do teu próprio sangue. Nós temos um acesso agora, através do sangue de Jesus. A graça e a infinita misericórdia do Senhor nos alcançou. Fazemos parte nessa noite. Pode tomar seu cálice. Oh, Jesus, louvado é o teu nome, Jesus. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Queremos te ver, queremos te tocar. 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 Queremos te ver, queremos
estenda a sua mão para receber a bênção. Essa noite a gente está encerrando. E até aqui nós somos gratos ao Senhor. O Senhor é maravilhoso em todo o tempo. Marcelo, o Senhor continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Amém? Estenda a sua mão, que o grande amor